Paz e graça para você ligado nessa emissora. Estamos começando o seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todas as noites. É absolutamente indiscutível que a pedofilia é o crime da hora, do momento, o mais chocante, o mais aviltante, o mais isso, o mais aquilo, né? Ninguém duvida disso e ninguém gosta de pedófilo, pelo menos não oficialmente. Agora, o que é que a sociedade tem feito para se precaver em relação a esse tipo de problema cada vez mais comum e cada vez mais traumatizante? E, em especial, dentro da sociedade que nós temos hoje, é o grupo social que mais nos interessa, a igreja. A igreja sempre foi um espaço aberto a todos, e tem que ser mesmo, né? Afinal de contas, todo mundo deve ter acesso ao Evangelho, à Palavra de Deus, à oração, às bênçãos do Senhor e aos discípulos de Jesus para receber instrução na Palavra. Então a igreja não pode cercear a entrada de ninguém. Agora, não é segredo para ninguém também que a igreja conta com o trabalho voluntário de pessoas. Então ela não fica lá tão preocupada com a qualidade da gente que se oferece para atuar nos departamentos da igreja, na escola dominical, tomar conta de criança, por exemplo. E é aí que mora o perigo. Até 20, 30 anos atrás, ninguém nem sonharia em se preocupar com uma coisa dessas, ainda mais dentro da igreja. Hoje, as coisas são muito diferentes. Pensa comigo, se você fosse um pedófilo ou uma pedófila, você não procuraria os ambientes onde você teria facilidade de se aproximar das crianças sem a preocupação dos pais delas? Quer ambiente melhor do que a escola dominical para fazer isso? E aí? Cabe então a pergunta, o que a igreja tem feito para se precaver contra a pedofilia e todos os crimes e pecados afins a ela? Você já notou alguma mobilização nesse sentido? Está no ar, ou vejam só. Olá, em nome da Agrade, estamos começando o programa Vejam Só. E a Agrade, a Academia Teológica da Graça de Deus, tem presentes para você. Então corre lá no site do programa, vota na enquete para cadastrar e poder concorrer aos sorteios de hoje. Vejamsó.com.br. Tem que votar na enquete todo dia para você poder concorrer, aumentando as suas chances. Só dá para votar uma vez por dia, mas tem que votar todo dia, tá bom? O assunto hoje trata da questão da pedofilia e o perigo que ela representa para ambientes, às vezes tidos como ingênuos, né? Como a igreja, por exemplo. Para tratar desse assunto, nós trouxemos mais uma vez a professora Cristiane Campos. Ela é diretora do Centro Renovo de Educação e diretora do Departamento Infantil da Igreja Cristã da Família, a igreja dela. Paz e graça, professora Cristiane, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Então a senhora está cercada de crianças por todos os lados, em todos os momentos da vida? Todos os lados, só uma correção. Na igreja, eu sou líder de uma sala que é os 7 a 11 anos, mas eu sou o braço direito da nossa líder, que chama Miriam Pardi. Tá. Então, lá na Igreja Cristã da Família da Vila Mariana, eu dou uma assessoria para ela e cuido de uma sala. Eu sou líder de uma das salas, que é a sala dos maiorzinhos. E tem filhos também? Tenho um filho do ventre, né, da barriga, e um filho do coração. O menor está aqui no estúdio, né? Tem 9 anos, é o Abner. E o mais velho chama Jusenor. Você tem alguma coisa contra nomes comuns? Se bem que eu não posso falar nada. Eu não, minha mãe, né? Não tenho nada, não. Mas o Abner é escolhido da Bíblia, né? Jusenor. Abner e Jusenor. Jusenor. Uhum. Eu falo sempre pro Ju, eu falo assim, Ju, fica tranquilo, porque se você passar pela vida de alguém, eu tenho certeza que essa pessoa nunca vai te esquecer. Porque dificilmente vai conhecer outro Jusenor. Isso é bullying, viu, professor? Não é, imagina. Onde é um nome fica diferente. A Igreja Cristã da Família? É Rua Joaquim Távora, 652, próxima à estação Ana Rosa do metrô. Muito obrigado pela sua presença. Do outro lado, com muita alegria, recebemos também o pastor José Ramos de Souza Neto. Ele é pastor urbano, capelão escolar e está na Igreja Batista. Paz e graça, pastor. Tudo bem? Graça e paz, Heber. É uma alegria estar com vocês novamente. Está tudo bem, graças a Deus. Muito trabalho, muitos desafios e estamos aí, dispostos a servir e ajudar no que for preciso.
Você também é pai, né? Sim, tenho também um, né? Que é do nosso casamento. Tenho 2, que é do primeiro casamento da minha esposa, ela era viúva. Desculpe, agora um só porque um faleceu. E tem um que chegou há 1 ano e pouco, que ele nos escolheu. Né? Que bem. É uma coisa até interessante, porque o nome do meu menino seria Mateus. Mas como uma prima estava grávida e disse que ia ser um menino, né? Ia colocar Mateus, então eu optei de colocar no meu Lucas. E aí quando o filho dela nasceu, era uma menina, mas eu já havia escolhido o nome. E aí, há 1 ano e 5 meses atrás, a minha cunhada faleceu, deixou 2 filhos, né? E o Mateus escolheu morar conosco. Ele nos escolheu e tem sido uma bênção no nosso meio. Amém. Você está numa igreja local ou está como itinerante? Não, eu estou como itinerante, né, desenvolvendo um trabalho. Atualmente eu não estou pastoreando, tenho recebido convites, mas eu tenho ido na igreja Pastor Massal Suquiara, comunidade cristã Adoração e Adoradores, mas por uma questão de tempo, eu tirei esse ano como sabático, né, para um descanso depois de muitas atividades. Mas tenho recebido algumas propostas, eu estou colocando elas diante de Deus para saber o que Deus tem para mim. E o ministério recebe? Continua todo vapor, todas as terças e quintas, na Igreja Batista Monte da Adoração, no Tatuapé, faço os atendimentos de acordo com a agenda. Qual é o endereço lá? Rua Felipe Camarão, 62. O Ministério Recebe é um ministério que trabalha com pessoas afetadas pela homossexualidade que querem orientação e ajuda, tá bom? Vamos lá. Já tem quantos anos esse ministério? Acho que 14 anos. Acho que é um dos mais antigos do Brasil. Um dos mais antigos, É que nós não e divulgamos que resistiu, muito. Né? Nós não divulgamos muito por diversos fatores, né, porque tem, primeiro, aquela questão dos ativistas, né, que vivem armando ciladas. Depois, tem a questão da demanda, muitas vezes ser muito grande, nós não temos pessoas preparadas para isso, né? E nós normalmente deixamos quando as pessoas curam, nós passamos elas por um processo, né, para conhecer a pessoa e depois iniciamos uma fase aí de aconselhamento. Bem, muito obrigado, pastor, por ter vindo. Ok, um prazer. Vamos ver a matéria que apresenta o tema? Do outro lado pode estar o agressor. Os especialistas revelam que é nas páginas de relacionamento que acontecem 80% dos casos de pedofilia pela internet, que hoje funciona como um veículo de aproximação entre o pedófilo e o menor de idade. Antigamente, aqueles pedófilos que não tinham coragem de se expor, agora têm mais um canal facilitador de comunicação. O número de prisões por pornografia infantil na internet vem crescendo ano a ano e mais que dobrou no Brasil, segundo a Polícia Federal. Considerada crime no Brasil, a pornografia infantil envolve a produção, distribuição e posse de crianças com conteúdo sexual. É um delito que acontece basicamente na internet, sendo que o Brasil ocupa o 3º lugar em casos de pedofilia. E com tudo isso, a partir de que idade você acha que os pais devem falar com os filhos sobre sexo? Como explicar a diferença entre o carinho e o abuso? Quais são as alterações de comportamento mais frequentes das crianças que levam à identificação se a mesma já foi abusada? O acesso ao mundo virtual é cada vez mais facilitado. E como os pais devem fazer o controle do que seus filhos estão vendo? Com quem estão falando sem carcerar a sua liberdade? E outra questão que será discutida hoje é: como igreja, temos nos precavido contra a pedofilia e afins em nosso meio? Esse tema agora no programa Vejam Só. Eu gosto dessa tomada, viu? Olha, take, né? Que tecnicamente chama take. Né? A gente se sente... Você não sente parte daquele monumento que tem nos Estados Unidos lá? Não é? Olha lá, presta atenção. É uma imagem muito bonita. Não é? Olha. O fundo, então, é excelente. Maravilha. Parabéns aí para os nossos câmeras e diretores. Aí. Professora, na sua primeira fala, como que a irmã responderia a pergunta tema de hoje? A igreja está precavida contra a pedofilia? É engraçado que eu vou responder, mas depois vai fazer sentido. Sim e não. Sim, porque na questão do trabalho com crianças, pelo menos isso acontece na minha igreja, eu tenho conhecido algumas
as que eu estou entrando mais, tenho contato, que também têm o mesmo cuidado que a minha. Nós tentamos identificar quem é a pessoa que vai ingressar no Ministério Infantil. Para o Ministério Infantil, não pode ser qualquer pessoa. Nós não permitimos assim, se a pessoa está chegando na igreja, não é o departamento ao qual ela tem que se dirigir para servir. Ela deve ter a oportunidade de estar em outros lugares. Precisa estar acompanhada, ter um discipulador. Algumas igrejas são em célula, outras têm outro tipo de atividade de acompanhamento. A minha igreja tem grupos familiares, que também é mais ou menos parecido, mas não é tão formal. Então, eu vejo que sim, nesse sentido. Algumas igrejas que têm um departamento infantil sério, elas fazem uma seleção. Elas não permitem que qualquer pessoa que está chegando, acabou de se converter, quero ir para o departamento infantil. Querido, aguarda um pouquinho, vamos para outro trabalho, a gente tem evangelismo para fazer, evangelismo de rua, nós temos algumas coisas que você pode se envolver. No momento certo você vai. E assim, sinceramente, pastor, eu tenho bem essa coragem disso. Eu não tinha filhos, eu já trabalhava com atividade com crianças. E a gente sabe que tem que ter um cuidado especial. Quando eu não era mãe, eu tinha um zelo pelas crianças. E eu já tinha essa sensação de que era uma necessidade de tomar um certo cuidado, sem ser mãe. Depois que eu que eu tive o meu filho, aí eu tive absoluta certeza da necessidade dessa seleção. Agora, a resposta que eu falei, não. Por quê? Porque a igreja, ela tem tabus. E ela tem dificuldade para falar sobre certos assuntos. Então, pelo menos na nossa igreja, na minha, a gente ainda não conseguiu fazer uma reunião para estar discutindo isso, por exemplo. E isso seria um assunto de pauta, ou de uma reunião geral, ou de uma reunião de todos os ministérios que trabalham desde o berçário até os adolescentes. Seria um tema de pauta, mas a gente fica meio que tomando cuidado com assuntos e às vezes não entra. Então, assim, porque o sim foi porque a gente tem esse zelo. E o não porque a gente não está tratando o assunto, trazendo uma luz sobre ele como deveria trazer. Porque a palavra fala, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Esse versículo não diz respeito só à pessoa de Cristo. A pessoa de Cristo, claro, a gente conhece, nosso olho se abre para a vida, para tudo. Há uma iluminação. Mas conhecer a verdade é também chegar num assunto e começar a tratá-lo e entrar mais nele e dialogar para que aquilo, trazendo luz, todo mundo comece ao redor a ficar atento. Então, o não é nesse sentido. A gente ainda não está conversando muito sobre esse assunto, a igreja é sempre um pouquinho atrasada nesse sentido, ela não entra, medo, o que o pessoal vai pensar, como que nós vamos entrar no assunto, mas nós temos que entrar. Tá bom. Então vamos falar com o pastor agora. Pastor José Ramos Souza Neto, além de pastor local por muitos anos, ele é conselheiro, conferencista, aconselhador, treinador e professor, capelão. Eu só não sei o que ele não fez na vida ainda. Pastor, o senhor acha que a igreja tem se precavido contra a pedofilia? Deixa eu fazer uma ressalva aqui primeiro, Weber. Todas as vezes que nós ouvimos falar de pedofilia, casos relacionados à pedofilia, normalmente isso vem às mídias por causa de coisas que aconteceram dentro da Igreja Católica. Isso é um fato. Normalmente, quando acontece em determinados segmentos, como igrejas neopentecostais, igrejas tradicionais que não seja a Igreja Católica, isso fica velado. Então, parece que nós não temos questões relacionadas à pedofilia dentro das nossas igrejas protestantes, o que é uma mentira, porque existe. Ainda hoje eu conversei com um rapaz, falei para ele que estaria participando desse programa, ele falou, olha, o senhor pode até contar a minha história. Ele foi abusado sexualmente dentro da igreja na infância com 4 para 5 anos de idade. E não foi por um... Não foi por um padre. Eu atendi um outro rapaz também, filho de pastor, ele foi abusado no banheiro masculino da igreja por um diácono. Inacreditável isso. Por quê? Como a irmã disse, todas as vezes que falamos de sexualidade, nós entramos numa área muito restrita da vida das pessoas. E as pessoas dificilmente falam das suas preferências, das suas carências, dos seus transtornos relacionados à sexualidade. Então, isso fica velado. Eu vejo que a igreja não tem tratado pelo seguinte fato, o tabu de falar sobre a sexualidade. Começa por aí. Depois, quando uma questão como essa acontece dentro da igreja, é muito fácil, o indivíduo sai, vai para uma outra igreja, ele não é tratado, fica a pessoa ferida ali,
necessitando de ajuda, e quando ele chega na outra igreja, não se sabe nem por que o indivíduo chegou lá. E o que acontece? O pedófilo, ele precisa de um ambiente que propicia a ele uma potencialização das suas fantasias sexuais e que ele tenha que vulnerável. Que ambiente que é esse? É um ambiente infantil. Nem todas as igrejas têm uma estruturação muito boa no trabalho infantil. O que acontece, né, no oposto aí, muitas pessoas chegam na igreja, existe uma carência de pessoas para trabalhar, o pedófilo ele já procura logo o quê? O departamento infantil. E nem todas as igrejas, elas se dão ao luxo de trabalhar com essa pessoa, de acompanhar, de colocar duas pessoas. O ideal seria sempre duas pessoas, um casal de preferência para trabalhar com a criança, até porque nós estamos vivendo uma crise na nossa sociedade da referência do papel masculino e feminino. Se nós temos ali, né, um casal trabalhando com a criança, ela resgata esse referencial do masculino e do feminino. Então, muitas vezes a pessoa que está ali cuidando, ele está sozinho, e normalmente quando a criança sofre o abuso sexual, ela sofre de uma pessoa relacionada à sua confiança. E aí o que acontece? As igrejas não estão com isso. Eu me lembro de uma determinada situação ainda no Reced, né, que nós pegamos, nessa ocasião atendimos na freguesia do Ó, em que eu fui procurado por uma mãe falando que a filha estava com um transtorno, né, muito agressiva e tal, se eu poderia atender a filha. Não é a minha especialidade, a minha área. Normalmente eu atendo e redireciono. Quando eu fui atender essa menina, pela postura da menina de 11 anos, eu comecei a achar aquilo estranho, a comunicação corporal, e à medida que eu fui percebendo que aquilo estava estranho, eu comecei a fazer perguntas fechadas, e ela foi respondendo. E ela então relatou que um presbítero, né, da sua igreja, um dos líderes, foi visitar, a mãe não estava em casa, e ele entrou, ela ofereceu água, ofereceu café, e ela foi violentada dentro de casa. E desde então isso não havia parado. Era uma coisa que já vinha se perpetuando por mais de um ano, e ela contou para a mãe, e a mãe colocou a palavra dela contra a palavra do líder, a criança pedindo socorro. Mas como o líder é uma pessoa que está no altar, que muitas vezes tem uma postura, né? Eu ainda acho que vou ver os pecados do altar, porque muitas pessoas que eu tenho atendido e convivo são pessoas que sofreram algum tipo de abuso partindo das lideranças. E no caso dessa menina em específico, eu falei para a mãe que eu iria denunciar, né? Porque partiu da criança, a confissão partiu da criança. E a mãe disse que se eu denunciasse, ela seria contra mim. Então não deu para atender. Veja, a própria mãe tem dificuldade muitas vezes de acreditar. O educador que está ali, ele tem dificuldade. Por exemplo, hoje no ambiente escolar, enquanto professor e também capelão, eu trabalho com os professores para observar a criança, porque o pedófilo ele sempre faz parte do círculo de relacionamento da criança e de confiança. Muitas vezes pode ser um padrasto, o próprio pai, né? Então nós temos que saber observar os sinais nessa criança. Eu estou com uma dor. Aonde é essa dor? A criança não vai falar que a dor é na parte íntima, ela vai falar que é na barriguinha, nas costas. Também investigar isso. Investigar mudanças do comportamento de uma criança, que muitas vezes, dentro da igreja, a pessoa não está preocupada com isso. Né? Para saber, eu já tive como que eu posso colocar aqui, o duro pesar, eu digo isso, de conviver com crianças que estavam numa situação de vulnerabilidade. E aí nós tivemos que chamar a família, conversar com a família e dizer que se não houvesse um posicionamento da família, teria um posicionamento da igreja, que é muito difícil. Então eu entendo que a igreja não está preparada. Barbaridade. Bom, a gente vai descer, vai esmiuçar tudo isso daí nas próximas falas, né? Você de casa já botou na enquete? Vai lá, no vejamsó.com.br, é o nosso endereço eletrônico. Você tem que votar na nossa enquete, né? A enquete de hoje diz assim: a igreja toma os devidos cuidados para precaver-se contra a pedofilia e afins? A igreja toma os devidos cuidados contra a pedofilia e afins? O que você acha? Sim, toma, ou não toma, ou eu não sei. Vote na enquete para você concorrer aos brindes. O brinde de hoje, o brinde da Agrade, é o livro do pastor Marcelo Oliveira, A Fascinante Cultura Judaica, um livro muito pedido, porque ele desvenda o pano de fundo do Antigo Testamento, né, e ajuda a gente a compreender, inclusive as genealogias que eu detestava. Depois que eu li o livro do pastor Marcelo, eu fiquei fascinado pelas genealogias, porque a Fascinante Cultura Judaica é fascinante, tá? Então esse presente eu vou mandar
juntamente com os brindes diretos da grade. A caneca do Vejam Só, que todo mundo quer, e a camiseta da Academia Teológica da Graça de Deus, a grade, para você lembrar que precisa se revestir de conhecimento para servir ao Senhor. E a caneca também é da grade. Olha só, um monte de presentes para você. Mas o melhor presente é você se transformar num aluno ou numa aluna da grade para o Senhor. Anota o telefone que vai aparecer aí na sua tela, é o 0 Operadora 11 3115 0819 3115 0819, tá aí, ó. E amanhã, no horário comercial, você telefona e se informa sobre os endereços da grade próximos à sua casa e quais são os cursos que são ministrados lá, fora o curso bíblico. O curso bíblico tem todas as filiais. Os outros, né, Libras, música, inglês, espanhol, alemão, aí usando a Bíblia, né, capelania, evangelismo, teologia, análise bíblica, escatologia, tem um monte de curso na grade. Aí depende do lugar. Mas liga lá, conversa com o pessoal da grade, a Carla, as assistentes da Carla vão te atender com muito carinho e eu tenho certeza que você vai ficar feliz em se transformar num aluno ou numa aluna da Academia Teológica da Graça de Deus, a grade. Tá bom? Agora, quer me deixar feliz? Faz o seu selfie. É seu ou sua? Nunca. Seu autorretrato. Aquela fotografia de você mesmo. Com quem assiste ao Vejam Só na sua companhia. Tem que ser, todo mundo que assiste ao Vejam Só tem que aparecer na foto. Põe lá no Facebook/Programa Vejam Só, facebook.com/Programa Vejam Só, para você aparecer no quadro Vejam Só quem assiste ao Vejam Só. Todo dia a gente vai mostrar um grupo aqui e no fim do ano vamos sortear um presente. Olha, a primeira foto de hoje vem lá de Foz do Iguaçu, no Paraná, é do Jorge. Aí o Jorge assistindo ao Vejam Só mesmo, olha lá. A segunda foto é da Ivanir, mas ela não diz de onde ela é. O Ivanir faz outro selfie, manda dizendo de onde você mora, tá? Cidade, estado, tá bom? A terceira é da Janete Pepeliaskov, que já veio ao programa como convidada. Ela, o marido, eles são da capital de São Paulo. Ela e o esposo, o irmão Pepeliaskov, são líderes de casais, né? Do Ministério de Casais. Presbítero Almir Fernandes, de Várzea Grande, lá no Ceará. Tá aí, irmãozão. A paz. Tá mostrando que tá no Vejam Só mesmo, né? Samuel Leiva Pereira, de Quintana, em São Paulo. Não, esse aí deve ser Urandi e a Roseli, né? Esse deve ser Urandi e Roseli. A foto 5 é do Samuel Leiva. Depois a gente vai confirmar e põe de novo, tá bom? O Urandi e Roseli não disseram de onde estão tão enamorados que esqueceram de dizer onde é que eles vão. A gente vai para o intervalo e volta já já com Vejam Só. Muito bem, o Vejam Só de hoje está discutindo a questão da pedofilia na igreja, né? Será que a igreja está se precavendo contra o perigo da pedofilia e das questões afins à pedofilia, né? No ambiente tão... onde as pessoas devem ser tão sinceras, honestas, tranquilas, ninguém vai com esse tipo de preocupação para a igreja, né? E a professora Cristiane Fernandes Campos, ela está conosco, ela é diretora do Centro Renovo de Educação, que é uma escola por princípios, né? Isso. Educação por princípios. E também uma das professoras da escola dominical lá da Igreja Cristã da Família. Qual é a idade da sua classe? Minha classe é de 7 a 11 anos, às vezes eles ficam um pouquinho mais, até uns 12 anos. Tá. Professora, eu tenho várias perguntas para a senhora, mas eu queria que a irmã, como mãe e professora, pedagoga, tentasse me ajudar. O ideal seria uma psicóloga, mas que é o seguinte: por que isso que o Neto falou, por mais absurdo que apareça, que pareça, é verdade. Eu tenho visto isso, eu não consigo entender. Por que a mãe nega? Se a filha disse que foi abusada por uma pessoa da igreja, por que a mãe nega isso e ainda ameaça o pastor de se denunciar, vou negar? Por quê? Eu não entendo também. Eu acho que é aquela coisa da cultura dos adultos, porque às vezes a pessoa, se ela for entrar no problema, ela sabe até onde ela vai, ela sabe a consequência. Então eu acho que esse temor de algumas pessoas tem a ver com isso. Porque, irmão, quando você vai uma coisa como essa, o desdobramento é gravíssimo.
delegacia, é boletim de ocorrência, é conselho tutelar e, no caso, igreja, vai envolver lideranças e outras coisas. Meu ponto de vista, de qualquer maneira, eu falaria. Eu exporia, porque eu estaria protegendo outras crianças de acontecer a mesma coisa que, mas mexeu porventura... com a filha dela. Você falou que quando você virou mãe, você ficou maleor. Mas é o que eu estou falando. Eu acho que ela está fazendo isso por medo das consequências. Ela está com medo. Ou então ela não conhece a filha dela. Ela não está acreditando que o que a menina está falando é verdade. E por que ela não acreditaria? Não sei. Você tem uma teoria, pastor? Eu entendo que é a questão do medo, né? Exatamente esse medo da exposição pública. E muitas vezes eu tenho uma relação com o agressor e ela teme aquilo que o agressor pode fazer a ela e a sua família. Mas e a raiva? Onde ela põe? Então, Heber, quando você fala de raiva, eu tenho visto tantas coisas acontecer na nossa sociedade, convivendo com crianças. Dias atrás eu estava fazendo um treinamento na Juventude Batista Nacional para os líderes, como lidar com essa geração, né? E eu falava uma palavra sobre chorar pelas nossas crianças, os nossos adolescentes, por tantas questões que está acontecendo. Você sabe, por exemplo, o índice de HIV nessa geração e tantas outras coisas. E uma menina, ela me mostrou uma foto, ela trabalha no conselho tutelar, de uma criança de 7 meses, em que a mãe pegou a criança e jogou a criança na parede, quebrando a bacia da criança. Ela me mostrou a foto, ela falou, pastor, como que eu posso ajudar essa criança? Ela é do conselho tutelar, tirou a criança da mãe. Eu me pergunto, como essa mãe chegou a esse ponto? De ter um filho durante 9 meses e tratar com tanta violência. Então, o que nós estamos vendo é o seguinte, as pessoas parecem que elas estão perdendo essa dignidade, elas estão perdendo esse amor próprio, elas estão perdendo essa consideração pelo outro, e muitas vezes a mãe acaba consentindo com determinados atos, porque teme, né, aquilo que o agressor está falando, teme a exposição pública, teme o julgamento das pessoas. Então tem tantos fatores que a gente não consegue mensurar isso para entender por que a mãe chegou a esse ponto. No caso que eu citei aqui, existia sim uma certa influência porque a família recebia a ajuda da igreja e esse líder era um daqueles que ajudava. Então, por trás tem na mãe o seguinte, e se eu perder a minha ajuda? E se eu perder isso? Então é melhor não expor, é melhor deixar quieto. Então, assim... teria que se trabalhar muito a consciência, porque, na verdade, está sofrendo nessa situação aí é aquela que é agredida. Claro. Né? Que é a criança que vai ficar com traumas durante toda uma vida. Nós vemos constantemente nas mídias crianças que chegam e falam aos pais e os pais não acreditam. Né? E, muitas vezes, quando houve só a intenção e a criança se viu diante de uma situação de vulnerabilidade, ela chega e fala para a mãe, mas a mãe não acredita. Ela não dá. E não protege a criança em relação a isso. E aí quando acontece as coisas de fato, né, e aí a criança expõe isso, eu já vi casos na mídia aí, e já presenciei casos que a criança só recebeu socorro porque falou para pessoas de fora, um professor. Quase sempre. Isso, por quê? Porque no âmbito da família, por quê? O agressor é sempre alguém muito ligado à relação de confiança. Bom, eu sou maldoso por natureza, né? Eu tenho um coração perverso. Quando você estava contando a história, eu já fiquei falando, essa mãe tem com esse cara. Porque eu tenho relatos, inclusive tem blogs especializados evangélicos que contam esse tipo de coisa. E olha, mas tudo bem, né? A maldade é minha, o veneno é meu. Vamos lá. Mas que ela tem. Ô, professora, a senhora falou na sua primeira fala sobre que a igreja tem que tomar muito cuidado em quem ela põe para cuidar das crianças e tal. Minha irmã, sua igreja deve ser muito abençoada. A maioria das igrejas, a gente luta feito um doido para conseguir alguém que tope ficar com as crianças. Então, quem vier, vai. Como assim ficar selecionando, peneirando, dizendo, não, vai para outro departamento? Irmão, nós já chegamos a fechar uma sala. Como assim? O que é pior? Não, eu faço eu pego todo mundo lá e falo, vem, o departamento infantil está precisando, coloco dentro. Ou eu chego, falo, olha, a sala tal estará fechando por um período aí de 1 mês,
ou 2, ou tempo indeterminado, porque estamos sem pessoal para nos ajudar. Nessa hora, o que acontece? As mães se mobilizam. As mães que já estão lá há anos na igreja, mas felizes da vida, porque podem assistir o seu culto nesses anos todos, sem preocupação, se levantam. E aí elas começam a vir. Então, pastor, é assim. Tudo vai da liderança. Tudo vai do foco que a pessoa que está liderando tem. Se ela não tiver, vai ser exatamente isso que o irmão está falando. Vamos, passa para dentro, passa para dentro. Agora, se tiver foco, seriedade, vai fazer o que a gente já fez. Posso fazer um acréscimo, Weber? Pode, eu tinha uma pergunta bem venenosa para te fazer. Pode fazer depois, mas faça uma pesquisa. Quantos pastores você conhece que já deixaram o púlpito para ministrar as crianças? Pouquíssimos. Pouquíssimos. Deixa eu ver. Por quê? Então 3, que eu sou um desses, né? Então, eu já fiz isso e fiz diversas vezes na igreja. De tempos em tempos eu deixava o púlpito na mão de outro e ia dar aula. Primeiro eu queria ver o conteúdo que as crianças estavam sendo passadas para as crianças, a preparação da aula, porque não pode ser qualquer coisa, entretenimento, fica pintando, fica desenhando qualquer historinha. Criança precisa ser tratada como gente grande, criança ela precisa desenvolver-se de forma plenamente, e a igreja muitas vezes valoriza isso, então o pastor ele não faz isso, né? E existe, não é só no Ministério Infantil, é em muitos ministérios. Falta pessoa, põe qualquer um. Mas quando se trata do departamento infantil, nós temos que ter um extremo cuidado, porque é um ambiente fértil para a pessoa que sofre de transtornos. O CID-10 ainda considera a pedofilia como um transtorno, né, psíquico, afetivo e mental. Existe um movimento internacional aí que estão tentando derrubar isso, busca dos direitos dos pedófilos. Existem até marchas acontecendo aí fora. É um movimento que vem desde 1950, né? Então, assim, se existe um ambiente que ele é propício a isso, a igreja ela tem que se precaver. Agora, Neto, a professora, essa é a pergunta que eu ia fazer para você. A professora Cristiane, na fala do primeiro bloco, ela disse assim, não, porque você não pode pegar quem está chegando na igreja para ir cuidar das crianças, tem que discipular primeiro e tal. Beleza. Mas, eu queria da sua experiência, o pedófilo não é necessariamente quem está chegando. O pedófilo pode ser alguém da igreja e nunca ninguém percebeu nada. É ou não é? Vamos lá, o nosso senador Magno Malta, que mais combateu, né, e que veio um projeto Todos contra a Pedofilia, quando ele começou a mexer com essa questão da pedofilia, ele chegou à conclusão de que muitas pessoas ligadas ao Senado, né, a Brasília, vou citar assim num sentido genérico, estavam envolvidos em pedofilia. E alguns saíram fora, grandes empresários, por quê? Porque o pedófilo ele é uma pessoa que sofre de transtornos. E ele não necessariamente está chegando na igreja, ele pode estar na igreja já ali durante muito tempo, tá? Muitas vezes se controlando, cometendo aquilo fora da igreja, mas o que a gente tem que ver é que existe um ambiente propício para o abuso, que é um determinado departamento, e a questão da quantidade de crianças que todas as igrejas têm. Teve um saudoso pastor, ele faleceu, não sei se você teve o privilégio de conhecer, acho que sim, ele era da IPB, Osmir Linhares. Né? Esse pastor... Uma vez eu convidei para que ele visitasse a nossa igreja, que era uma igreja típica, e quando ele chegou na igreja, que ele viu que o nosso culto tinha uma média de 28, 30 crianças, ele me disse algo muito interessante. Ele me chamou e falou, pastor, Deus está abençoando o seu ministério. Eu perguntei por quê, ele falou, pela quantidade de crianças. E aí ele ficou mais impressionado de saber que nós tínhamos 2 salas, né, com videoteca e tudo, para as crianças, ele conheceu todo o ministério infantil. Então existe um ambiente que ele é muito propício, que é o ministério infantil e a quantidade de crianças que nós temos dentro da igreja. Então o pedófilo ele pode estar ali durante muito tempo. Tá? Guardando as suas fantasias, porque, Weber, tem aquela pessoa que vai a vias de fato, tem aquela pessoa que se contenta somente em observar a criança e imaginar, né, desenvolver fantasias em relação à criança, tem aquela pessoa que ele, além de ir às vias de fato, ele violenta de uma maneira muito agressiva a criança, e quando se trata de igreja, dependendo da mensagem, o indivíduo ele é levado a uma vida de renúncia, a uma vida de santidade, ele pode estar com um desejo ali dentro, com as fantasias, e está reprimindo isso. Mas se isso é reprimido sem ser tratado, chega uma hora que isso explode dentro dele. E aí é que nós temos o perigo. Porque o pedófilo pode estar aí há 10, 15, 20, 30 anos dentro da igreja, mantendo aí via internet suas fantasias e ninguém está sabendo disso. Professora, a senhora já detectou, desconfiou de, assim, nossa, aquela criança... Ou não?
Sim, mas foi num trabalho que eu desenvolvi. Foram 4 anos que eu trabalhei num projeto social chamado Projeto Neemias. A gente trabalhava numa comunidade carente. Nós, a 100 metros da comunidade, nós usávamos uma igreja emprestada e a gente usava o salão social na parte de baixo. Então, a gente não usava o templo, raramente eles emprestavam para a gente, mas o salão social era nosso. Ali, eu tinha algumas desconfianças e uma das pessoas, uma menina que eu percebi, ela era extremamente agressiva e tímida ao mesmo tempo. Não gostava de que se tocava nela e assim, qualquer coisa deixava ela emburrada e chateada. A casa que ela morava tinha um cômodo e meio, modo de dizer. O espaço do quarto, um pedacinho minúsculo que era a cozinha. O quarto, todos dormiam juntos, assim. Cama de casal ali no meio, as outras camas na beirada, a bicama. Eram 5 filhos. Tinham 2 meninas e 3 meninos. Nunca cheguei a pesquisar mais e fundo na questão, saber. Depois dos 4 anos, nós deixamos o trabalho, ainda continuou por mais um tempo, até que ele se desfez. Aí as crianças e as famílias que foram levadas a Cristo por nós foram se envolvendo com igrejas locais. Algumas igrejas adotaram, cuidaram desse pessoal. Foi uma vez que eu tive essa Na escola, sensação. nunca? Olha, na escola eu nunca observei algum comportamento assim nesse sentido. Vejo, às vezes, rebeldia, coisa que você consegue controlar. Nunca observei, não. E desconfiou de algum professor que foi lá pedir emprego? Sim. Por quê? Atitudes, né? O pedófilo não usa crachá. Não, mas a pessoa, às vezes, ela manifesta certas atitudes. Às vezes a gente observa a maneira de falar alguma coisa. Como a escola, no caso da escola cristã, o processo seletivo é meio longo. A gente faz entrevista, tem a entrevista com o pastor capelão, tem a redação que o professor entrega, ele tem que fazer uma aula experimental, tem todo um processo, né? Se em algum desses passos a gente tiver alguma desconfiança, a gente já aborta. No nosso caso, assim, a gente procura saber muito bem a igreja que a pessoa está, a gente procura ter um contato além. Então, o telefone do pastor, da pessoa que cuida, ligamos, vamos atrás para conhecer um pouco melhor. Porque essa pessoa, ela vai ter contato direto com os alunos. Se ele for um professor ou uma professora de F2, que é 6º ao 9º, tá? Ele pode ter um contato mais próximo, dar o número de telefone, pegar o telefone, começar relacionamento pelo Face, amizades. Então, é alguém que a gente tem que tomar um cuidado muito grande. Para as séries menores, isso é mais difícil de acontecer, tá? É uma coisa... A gente consegue cuidar um pouco mais na escola e tudo, e não tem essa proximidade tão grande. Do F2 em diante, são adolescentes, eles também se aproximam do professor ou da professora. Não é só o professor que se aproxima. Às vezes você tem um adolescente se aproximando, e aí na escola cristã você vai tratar tudo isso. Se tem uma menina que é muito atirada, é chamada, a gente conversa com ela, fala de postura, e daí a gente fala com o professor. Então nós procuramos trabalhar nos 2 lados. Pastor Neto, agora vamos imaginar o seguinte, a seguinte situação. Alguém da igreja detecta um problema real no departamento infantil dela, tem alguém lá que começou a molestar crianças e tal. O que essa pessoa deve fazer? Vamos supor que você fosse chamado lá, estamos com esse problema aqui. O que a gente faz? A primeira coisa que eu faço, que eu vou falar com o pastor agora, é ouvir aquela parte que foi agredida, tá? E tentar perceber se na postura da pessoa, no tom de voz, na forma de se expressar, existe ali verdade. Depois de ouvir a parte agredida, eu quero ouvir que trouxeram um relato,
certo? Pelo menos 2 ou 3 testemunhas, porque nós vivemos numa sociedade, Heber, onde se espalha muito boato e que acaba destruindo a vida de pessoas. Nós tivemos recentemente, numa grande instituição chamada Mackenzie, deu aí na mídia, um professor que nem estava e foi acusado. Está preso. Né? É um fato terrível. Eu, enquanto professor e capelão, eu também convivo com essas questões, porque tenho alunos no WhatsApp, a gente tem que saber tomar uma série de cuidados. E às vezes, o simples fato de abraçar uma criança, alguém já pode fazer um comentário e isso virar uma bolha. Então assim, eu procuro pegar 2 ou 3 pessoas, ouvir essas pessoas para ver se há veracidade nisso. E por último, chamar a pessoa, a princípio somente a pessoa, e perguntar para a pessoa se isso de fato aconteceu ou não. Se a pessoa negar, eu vou trazer a criança, certo? E a família. Tá, para tentar resolver no âmbito pastoral. Trazer a criança e a família e expor a situação. Se a pessoa continuar negando, eu vou trazer aquelas testemunhas. Falei, olha, está especial essas questões. E aí nós vamos conversar junto. E se a pessoa negar, eu vou denunciar. E se a pessoa disser, não, de fato aconteceu, eu me arrependo, eu também vou denunciar. Porque na questão da pedofilia, nós não podemos deixar a pessoa sem a denúncia, de jeito nenhum. Tá? Porque nem sempre o indivíduo que tem essa questão da pedofilia, estão se falando aí de pedofilia como uma questão de orientação sexual, né? Mas o indivíduo que sofre com esse transtorno, eu vou usar essa palavra transtorno porque é o que o código usa, ele nunca busca ajuda. Tá? E ele não vê em si nenhum tipo de anormalidade, ele não vê que é errado o que ele está fazendo. Então, quando isso vem a público, a pessoa tende a fugir. Quando nós temos a pessoa e podemos trabalhar com a pessoa, então todos esses passos têm que ser dados e tem que se fazer a denúncia para evitar que outra criança sofra. Tá? E muitas vezes o que tem acontecido? Quando é feita a denúncia, aparecem outras pessoas que também sofreram algum tipo de abuso. Quando essa pessoa é exposta publicamente, os outros tomam coragem de dizer, olha, aconteceu comigo também, foi tal pessoa. Então a denúncia ela é essencial. Tá? Eu me lembro que eu tratei assim de pedófilo mesmo, foram 2, e ambos eu falei, olha, a coisa para aqui, daqui para frente eu vou para a denúncia. Né? Notifiquei os pastores das pessoas e falei, tem que ser feita essa denúncia. Tá certo? Porque se nós não fizermos a denúncia, nós vamos fazer com que o indivíduo, ele simplesmente me arrependo e tal, a gente ora, abençoa, aí ele se sente assim, envergonhado por causa do ambiente, igreja, todo mundo ficou sabendo, ele vai embora para outra igreja, aí chega lá na outra igreja, ele volta a cometer o mesmo ato. Tendo uma denúncia, tá certo? Esse indivíduo vai perceber que a coisa é mais séria. Barbaridade. Vamos lá. Daniel de Goiânia, em Goiás. No culto doméstico. Seu João! Cadê o meu? Eu estou aqui com os comentários do programa de segunda-feira. Então ele vai atualizar meu tablet aqui, eu já leio os comentários. Eu posso fazer só um comentário? Claro, você pode tudo. O pedófilo, ele não deixa de ser um abusador, tá? Porque ele está violentando a criança. Agora, existem determinados casos que é de abuso sexual que também acontece, mas são casos esporádicos, de uma pessoa que foi abusada numa determinada situação e não teve mais aquilo. Muitas vezes de um irmão, um primo ou coisas desse tipo. Porque para se caracterizar a pedofilia tem que haver um espaço aí de uma diferença de 5 anos entre a vítima e o abusado, né? E o abusador. O abusador tem que ser mais velho, 5 anos. Então, por exemplo, se a criança tem 9 e o abusador tem 14, isso é pedofilia. Uhum. Tá? Por exemplo, existe hoje a idade de consentimento, que é fruto de um movimento sócio pedófilo, que é reduzir a idade de consentimento da criança para 14 anos. Se uma criança, que eu ainda vejo num processo como uma criança, né, embora sendo adolescente... Então, se uma menina de 14 anos é abusada, não é pedofilia? Se ela consente de ter uma relação com uma pessoa de 40, 50 anos, não é mais caracterizada de pedofilia. E o tal de estupro presumido? Não, mas se ela consentiu, porque agora entenda, o consentimento, ele vem quando a pessoa está ludibriando e prometendo coisas. É o que acontece nas redes sociais. Porque o cara cria um perfil falso, ele muitas vezes cria um perfil de um cara de 18, 19 anos, ele começa a interagir com essa pessoa, ele começa a falar com a pessoa, muitas vezes a pessoa tem webcam, e aí o indivíduo do outro lado pede
pede para ela se despir, ela vai se despindo, só que ela está achando que está lidando com um garoto. Quando ela conhece de fato essa pessoa, que muitas vezes vem na casa da pessoa, muitas vezes o abusador acaba entrando na casa da criança, porque a criança se expôs, e ele pergunta, sua mãe vai estar aí hoje? Via chat, né? Ah, minha mãe saiu e só volta a tal horário, então eu posso ir. E às vezes a criança recebe e ela toma até aquele choque pela idade da pessoa e tudo, mas ela já foi tão ludibriada, se eu posso dizer, enfeitiçada, né? Que muitas vezes ela se vê numa situação e ela é violentada. Né? O fato é... Só que se essa adolescente ela tem 14 anos e o cara tem 30 e ela consentiu, a lei hoje já não trata mais como pedofilia. Isso é um fato. Tá? Porque havendo consentimento, a partir dos 14 anos não é mais caracterizado como pedofilia. O que a senhora acha? Estou estarrecida. Isso é muito preocupante. E é esse negócio que está acontecendo, esse avanço de leis que está acontecendo por causa do movimento. É que nós estamos vivendo num Estado que ele legitima leis em favor daquilo que é chamado de minorias, sem levar em conta as consequências daquele que muitas vezes sofre em relação a isso. Né? Então, quando, por exemplo, é o caso que eu estou citando aqui, né, a idade do consentimento, se ela consentiu e teve toda essa situação, tem 14 anos, isso aí não é um abuso, não é pedofilia. Peraí, e o Estatuto da Criança e do Adolescente, o famoso ECA? A grande questão é o consentimento. Se a criança consentiu, foi consciente do ato, não é caracterizado. Mas então aquele negócio que... Então eu estou desatualizado. É que eu não posso usar aqui, né, programa de televisão, mas às vezes, né, fora eu uso, é uma palavra tanto quanto forte, o pessoal não gosta. O ECA é uma grande porcaria, para não usar outra palavra. Mas porque isso eu não tenho o dúvida. Estatuto da Criança e do Adolescente, na verdade, o que ele tem feito é proliferar abusos, proliferar violência, proliferar tantas outras coisas e em nada defende as nossas crianças e nossos adolescentes. Porque a coisa ela é tão complicada quando poderia ser mais simples. Esses dias eu furou o pneu do meu veículo e eu fui arrumar numa borracharia e tinha um garoto que aparentemente aparentava aí seus 14, 15 anos ajudando um tio. E por um bom tempo eu fiquei observando aquele garoto e lembrei que quando eu tinha 8, 9 anos de idade eu já trabalhava aqui no centro de São Paulo, ajudando o meu avô. E eu fiquei pensando, o que é melhor? Ter esse menino aqui ajudando o tio numa borracharia, ali fazendo pequenos trabalhos, ou ter esse menino perambulando pela rua consumindo e abusando drogas e sendo usado pelo tráfico. Só que ao mesmo tempo eu comecei a pensar, se passa aqui um cara mal-humorado da vida, vê esse garoto de 14 anos aí forçando um pneu, trocando isso e aquilo, vai acionar o conselho tutelar. Né? É assim que as pessoas têm feito. Aciona o conselho tutelar, aí o conselho tutelar vem com a sanção para cima do cara, mas não vê que está dando, de certa forma, dignidade àquele rapaz. E eu até pensei comigo, eu falei, poxa, ele vai dar continuidade à profissão. Né? Eu, só observando ali pela idade e tudo. Então, por exemplo, o ECA proíbe o menor, né, de 16 anos de qualquer tipo de trabalho. Quando, na verdade, nós sabemos que se nós dermos trabalho a eles, nós vamos tirar de tantas outras que o ECA, com todo respeito, é uma grande porcaria. Tá, eu estou aqui com uma mensagem da doutora Carla, de Germinas, em São Paulo. A natureza, a obra de Deus, estabeleceu um tempo em que as espécies, incluindo-se aí o ser humano, estão maduras para procriar. A sociedade dissociou esse momento, obrigando o jovem a preparar-se para enfrentar os obstáculos da vida moderna antes de se casar. Casar-se com 12 anos foi normal, hoje é excrescência. Nesse aspecto, a sociedade melhorou, mas alguns não evoluíram junto e são considerados pervertidos, criminosos. Devemos nos precaver e não dar chance ao azar. Ser, pois, prudentes como as serpentes, mas simples como as pombas. Mateus 10, 16. A irmã consegue pensar no tempo em que as moças se casavam com 12 ou 14? Faz tempo isso, hein? Não tanto assim. Não Também, tanto na assim. verdade, isso aí é cultural, viu, pastor? Porque ainda tem lugares... Então. Isso acontece, até mesmo no Brasil. E aí não é pedofilia. Índia, né? Tem até na Índia. É a lei, né? A lei porque você tem permite. aquela coisa, se o pai autorizar, é possível que o relacionamento possa acontecer antes. Se o pai consentir, né, que é o consentimento. Se o pai consentir, não é caracterizado abuso nem pedofilia. Então, mas aí... Mas acho que uma criança de 12 Quer anos ver uma não coisa? pode casar. A irmã falou de... Doutora, irmã, como... Pedagoga, professora, professora. A irmã falou da questão aqui do Brasil, né? Por incrível que pareça, no Nordeste brasileiro tem muitas crianças
de 11, 12 anos, principalmente de 12 anos, que vão para a prostituição na beira de estrada com o consentimento dos pais. E quando elas são pegas pela polícia e coisas desse tipo, os pais vão lá tirar porque os pais têm autoridade legal sobre elas. E elas estão se prostituindo com o consentimento dos pais. Por quê? A família vive numa situação de extrema pobreza e o único dinheiro que entra em casa é aquele dinheiro da prostituição. Então tem o consentimento dos pais. Isso aí, olha, isso foi denunciado pelo livro As Meninas da Noite, daquele jornalista... me fugiu o nome dele agora. Há mais de 20 anos. Isso. A minha esposa esteve recentemente no interior, lá da Paraíba, né? E ela falou assim, Neto, você precisa ir lá para ver o que acontece durante o dia nas avenidas. O número de crianças, tá? Agora veja, favorece o ambiente novamente para quem? Para o pedófilo. Porque tem um cara, imagina, Heber, vou usar aqui o exemplo, não que todos sejam assim, entenda? É apenas um exemplo. Você que está nos assistindo, é apenas um exemplo. Imagina um brutamonte de 40, 50 anos, que ele tem essa fantasia sexual com uma criança, ele encontra uma criança de 11, 12 anos na avenida, ele violenta essa criança. Houve crianças relatando, né, coisas que eu li e vi, que a primeira vez foram com homens assim, pagaram até mais. Agora, mas e as marcas, e a deterioração que está acontecendo nessa pessoa? Então é algo terrível. A gente vai para o intervalo, volta já com o Vejam Só. Pelo SUS. Olha, a Amélia Paranhos Lago, de Criciúma, Santa Catarina, diz assim: não, meu pensamento a respeito da pedofilia se volta para os adultos, não para as crianças. Segundo Bruno Bettler, considerado o maior psicólogo infantil do século XX, os filhos buscam atender às expectativas dos pais, de modo que o medo de que a criança seja abusada é percebido por ela como uma expectativa de que ela seja fraca diante da situação. Por outro lado, a curiosidade infantil aos 6 anos não se limita a perguntar seguidamente o porquê, coisa que irrita os pais que não sabem lidar nem mesmo com essa fase. Mas envolve a descoberta natural das diferenças, o que não tem nada de pecaminoso. O problema está nos adultos. Esses é que precisam ser vigiados. Claro, Amélia. Mas quando nós estamos falando aqui, a igreja ter se precavido, é nesse sentido, né? Agora, professor, a gente está falando do pedófilo adulto e tal, mas tem adolescente que abusa também, não tem? Eu acho que tem, sim. A maioria dos abusos... Esse caso que eu te disse, se acontecer algo dentro de casa, pode ser que era o irmão mais velho. Então, que existe o adolescente que pode fazer isso. E como é que a irmã vê? Eu falei na minha escalada de abertura que a igreja às vezes é um ambiente um pouco ingênuo, né? A senhora acha que a gente precisava ser mais maldoso? Eu acho que aquele versículo de Mateus, ele deveria ser uma realidade mais forte. Sede, que a gente tem que ser simples como a pomba e astuto como a serpente. O que a gente tem que ter é mais astúcia. E essa astúcia talvez venha de estar conversando com um pastor como ele, por exemplo. Eu estou tendo a oportunidade de conhecê-lo, parece que a gente já se viu em algum outro momento, mas conversar com pessoas que têm uma experiência maior na área, para que ele nos dê caminho de poder ficar mais atento. Sinto sim. Eu acho que a gente é muito ingênuo. Às vezes o fato da gente viver num ambiente que você não tem isso claramente acontecendo, você meio que descansa, fica sossegado, não fica tão atento, mas eu acho necessário. Da minha parte, assim, o fato de eu ser uma educadora, ter que ler muitas coisas e às vezes ter que tratar alguns assuntos, me faz uma pessoa, sim, atenta a essa questão. E aquela ideia eu lido com educação infantil também na escola. Tenho criança de 3 anos. Se eu não for alguém atenta, como diretora, e fazer com que a minha coordenadora seja atenta, como que esse pai vai confiar na minha escola? Então, eu não fico desatenta nessa questão. Eu estou vendo quem é que está entrando, estamos fazendo uma boa triagem sempre na porta da escola, todo mundo usa crachá, ninguém usa o banheiro interno, existe um banheiro na beirada da entrada da escola. É o único banheiro que pode ser os adultos.
Não, o adulto que entra na escola com crachá, ele não pode entrar e usar os banheiros. Não tem essa autorização. E isso eu já sinalizei para a equipe inteira. Ó, se entrar algum fornecedor, alguém que está fazendo isso, você pode chamar e falar, senhor, por favor, com licença, o único banheiro que pode ser usado. Ah, não, vou usar isso aqui rapidinho. Não dá, senhor. É só o lá da frente. Então, esse é meu papel como diretora e é o que eu tenho chamado a atenção dos meus coordenadores, das coordenadoras, professoras, tudo isso. Porque a pessoa, né, pode entrar. Sabe o que é importante nós pensarmos, Heber? Se nós queremos combater a pedofilia, não dá para combater o pedófilo. Nós temos que trabalhar com prevenção. Então, para se trabalhar com prevenção, o que nós fazemos? Nós temos que ensinar a criança de como guardar o seu coração, ensinar a criança como identificar quando ela está sob perigo. Tá? Existe um projeto de Curitiba chamado Tartaninha, de uma psicóloga clínica. Nós estivemos juntos agora no feriado lá em Campinas. Ela esteve falando no evento que eu estive participando. E assim, esse projeto são histórias para contar para a criança no sentido de prevenir a criança. Para mostrar muitas vezes como o abusador se aproxima, como ele busca a confiança da criança primeiro, e ele vai mostrando assim como que a criança vai se expondo ao perigo. Se a criança ela estiver consciente disso, ela vai saber dar o grito. E também o que acontece? Normalmente o pedófilo, quando ele pratica tal ato, ele coloca a criança debaixo de uma tortura psicológica terrível. Ah, se você contar, você vai morrer, se você contar, sua mãe vai acontecer isso. Então a criança ela fica com medo disso. Então esse projeto também previne a criança no sentido de se assim, acontecer com ela, o que ela pode falar sem medo. Tá? E muitas vezes a criança, né, ela vai se expressar através de um desenho, as cores que ela vai usar. Por exemplo, na igreja fazemos isso, saber identificar a linguagem corporal da criança, saber identificar os desenhos da criança, o que ela está querendo nos dizer. Muitas vezes o professor que está ali para dar uma aula de escola dominical, da escola bíblica, ele está contando uma história e a criança interrompe a história e vem com uma coisa que não tem nada a ver. Se é dele ouvir a criança, porque muitas vezes é o grito que a criança está dando, ele depois a gente fala sobre isso e volta para a história. Não, é melhor parar, ouvir. Então, nesse projeto, né, lá de Curitiba, ensina como prevenir a criança para que ela não seja abusada. Porque o pedófilo, nós não temos o que fazer, porque dificilmente, até hoje, Weber, em todos esses anos de trabalho no RECED, nós tivemos 2 casos. Eu lembro dos 2 casos assim, que procuraram e falaram sobre isso. E o que acontece? O pedófilo, muitas vezes, ele tem uma postura tão impecável, tão ética, tá entendendo? Que ninguém desconfia. E quando vem à tona, as pessoas falam, não pode ser, não pode ser. Entende? Então, assim, é muito difícil diagnosticar quem é, né? Porque parte de fantasias internas. Mas o que nós podemos fazer enquanto igreja é ensinar os caminhos de prevenção contra o abuso. Bom, deixa eu ler mais aqui, depois a gente vai ver as entrevistas também que o nosso repórter fez. Eclésia Mendes dos Santos, de Buriti dos Lopes, lá no Piauí. Pela experiência que tive, acredito que não. Tive um caso em minha família, onde o pastor foi na casa da vítima, após a denúncia, pedir que ela fosse congregar em outra igreja. Ou seja, ele viu como escândalo para a igreja. A esposa do pedófilo é da mesma igreja. A justiça o condenou, hoje ele está preso. Ó, você vê, a justiça fez o papel dela, o pastor não, né? Sinceramente. Sandro Silva, da capital paulista. Os menores ganharam um passeio gratuito com as crianças e professores da igreja, mas não irão, porque é um lugar muito longe e os pais ou apenas as mães não poderão ir junto com seus filhos. É uma área de casa com piscinas. Não devo deixá-los ir, mesmo sendo com pessoas responsáveis. A paz. Uau! Ô, Sandro! O que a senhora acha, professora? Que ela não deveria deixar ir? O Sandro não vai deixar os filhos pequenos ir porque... Eu deixaria também. Por que não? Tá super certo. Exatamente por isso. É da igreja, irmã. E daí? Jesus toma conta. Astutos como as serpentes. Eu não deixaria. Não? Ou eu iria. Não, mas não pode. Então, não vai, meu filho, não tá vai. Tá certo, Sandro. Como assim a mãe não pode ir? Que conversa é essa? Ai. Numa casa com piscina? Que perigo. É um ambiente propício. Não, até para um acidente. Aconteceu na Palavra da Vida, que é uma instituição séria do que a Palavra da Vida. Aconteceu na Palavra da Vida.
de a criança cair na piscina e ninguém vê, não é um abuso. Caiu na piscina, ninguém viu, ficou lá. É que quando se trata de criança, a criança ela é tão vulnerável a tantas coisas, né? E criança é inacreditável, né? Ela se movimenta o tempo inteiro. Então tem que ser um trabalho com uma equipe muito bem treinada, com pessoas que saibam lidar com todos os riscos. É a mesma coisa que trabalhar com adolescentes, que é a minha paixão. Albert William Monachesi, ele é de Santa Maria, lá no Rio Grande do Sul, cidade que, né? Não, ele diz, os frequentadores das igrejas mais modernas vão em busca de um estado de transe e pensam que estão comprando a salvação com dinheiro, palavras ou ações, o que é um grande engano. As crianças estão de fora desses cultos, as escolas dominicais não existem nessas igrejas e o conhecimento da sã doutrina está ausente em muitas delas. A educação e o conhecimento está muito precário em nosso país. Isso se vê notadamente nos dirigentes e em toda a imensa maioria, mesmo os que possuem um diploma universitário. Mesmo nas tradicionais igrejas, que fazem um trabalho mais adequado, acaba malhando em ferro frio, porque a capacidade de compreensão e raciocínio caiu muito entre o povo em geral. Vamos ver o que a nossa repórter apurou sobre o tema de hoje? Como igreja, você acha que a gente tem se precavido contra a pedofilia ou assuntos afins no nosso meio? Como igreja, não. Nós podemos nos precaver mais, levando a palavra de Deus e fazendo com que ela seja verdade dentro da casa. Toda pessoa, quando ela tem a palavra de Deus em primeiro lugar, é claro, o inimigo, o mal, nunca vai conseguir tocar na minha casa, na família. Eu acho que tem que ter muita orientação, sabe? É buscar intensamente a Deus e procurar orientar essas pessoas da melhor forma possível, para que elas larguem dessa vida, entendeu? Eu creio que sim, mas eu acho que seria necessário um pouco mais de atenção, sabe? Um pouco mais de... mesmo porque a igreja tem um canal de divulgação, eu acho que deveria ser mais orientado. A igreja ensina a palavra, a igreja dá a palavra. Agora, a pessoa ela tem que estar atenta, aprender e ver que não pode, né? Que vai contra os preceitos de Deus. Um assunto que é pouco falado na igreja, né? Deveria ser mais, falar mais na igreja, orientar mais nessa parte. Porque mesmo sabendo que na igreja é mais difícil, mas a palavra de Deus diz que o joio ele está junto com o trigo. Então, eles são bem parecidos. Então, tem que falar, tem que orientar as pessoas referente a essa questão. Fala, Neto. Eu gostaria de fazer um comentário que quando, acho que o primeiro rapaz falou, ele fala que a palavra de Deus, porque onde está a palavra de Deus, né, como verdade, isso não vai acontecer. Há uma falta de informação. Muitas vezes, como disse a princípio, no início do programa, quando nós falamos de pedofilia, está relacionado à igreja, muitas vezes, católica, que os casos da igreja católica vêm à mídia. E os casos da igreja católica que vem à mídia é sempre um sacerdote, um arcebispo, veja, são pessoas portadoras da palavra. Não é diferente. Os casos que eu já atendi no ministério também são de líderes cristãos e eu sei casos de pastores e coisas desse tipo. Então não é a questão da palavra, é a questão do coração do homem. Tá? É a questão do ser humano ter dificuldade de tratar questões que está ali dentro e que muitas vezes ele não fala para ninguém. Então a questão não é a palavra, né? Porque a palavra ela causa uma mudança no coração do homem. Mas essa mudança só vem quando a verdade que está dentro também é exposta para fora. Pois é. Muito bem, estamos chegando ao final do programa. Queria agradecer muito à professora Cristiane Fernandes Campos, diretora do Centro Renovo de Educação. Você tem filho pequeno? O Centro Renovo de Educação, ela vai ser educada, vai aprender tudo o que aprende na escola, tudo de bom, né? Mas com princípios e vale para o MEC, de uma escola normal. Totalmente regulamentada. A gente atende crianças de 3 a 14 anos. Educação infantil até o 9º ano. Tá bem. E também o pastor José Ramos de Souza Neto, que é capelão escolar e pastor urbano, está aqui conosco. Vou aproveitar, me permite, né? Se você deixar sua criança de 3 a 9 anos lá no Renovo, Centro Renovo de Educação Cristã, que trabalha com os princípios, né, mordomia, soberania de Deus, que é excelente o ensino, eu conheço. E aí, você vai colocar no ensino médio numa escola que não tem os mesmos princípios? Então, busque a IBEI, Escola Batista de Educação Integral, que dá continuidade a esses princípios ainda no ensino médio. Amém. E aí, seu filho vai estar garantido. Glória a Deus. Depois vem estudar na FAP-ST. É isso. Vamos lá. Vamos ver quem vai levar o brinde da grade. Sarruda de Oliveira, do Alto Paraguai, lá no Mato Grosso. Parabéns, Neuza.
Para você que fica com a gente, que fica com essa emissora, a paz e a graça de Jesus. Nós nos veremos no próximo Vejam Só.